A paz do Senhor, meu amado. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você. Essa palavra se encontra em Eclesiastes, capítulo 3, e ela diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amado, nós temos vivido um tempo complicado, um tempo muito difícil. Um tempo que parece coisa de filme. Parece que a gente vai sentar na nossa sala, nós vamos ver um filme e quando acabar o filme a gente vai levantar aliviado porque aquilo não é real. Mas nós estamos vivendo essa realidade. Quando nós poderíamos imaginar que seríamos impedidos de adorar o Senhor na sua casa, no templo dedicado ao Senhor, porque as portas estão fechadas por causa de um vírus? Quando nós poderíamos imaginar isso? Mas é o que está acontecendo. Mas a Bíblia diz que há tempo para tudo debaixo do céu. E talvez você possa se perguntar, mas tempo para fechar a igreja? Tempo para impedir que nós adoremos na igreja? Será que Deus não poderia impedir isso? A Bíblia nos diz que o diabo, ele é o senhor desse século. Lá em 2 Coríntios 2. Mas se o diabo é o senhor desse século, nós podemos de repente imaginar que isso é obra dele. Mas se isso é obra dele, se ele é o senhor desse século, se ele é o senhor desse mundo, nós precisamos saber que o Senhor, o nosso Deus, a Bíblia também diz que ele é o Senhor dos senhores. E que tudo está nas mãos do Senhor. As portas da igreja fechada não são uma derrota para nós. As portas da igreja fechada não são uma derrota para o povo de Deus. A própria Bíblia diz que a igreja ela cresce na tribulação. A história conta isso, que a igreja ela cresceu em meio à tribulação. Querido Deus, ele ama a sua igreja. A igreja está nas mãos do Senhor. Se as portas do templo estão fechadas, a igreja do Senhor ela não está impedida de chegar ao Senhor. Quando Cristo veio, ele rasgou o véu do templo e ele deu a nós livre acesso ao Senhor. Eu quero te dizer que nada pode impedir a igreja de adorar ao Senhor. Uma pessoa ela pode estar no leito da sua cama, ela pode não poder levantar, mas nada pode impedir que ela leve o seu pensamento a Deus e adore ao Senhor. Querido, esse não é um momento de retração, creia nisso. Esse é um momento de crescimento. E eu te digo isso porque o nome do Senhor será exaltado em cada casa daqueles que servem ao Senhor. Há casas que não adoram ao Senhor. Há pessoas que esperam apenas o momento de estar na casa de Deus para adorar o nome do Senhor. Mas esse é o momento de adorar dentro das suas casas. E talvez aquele seu parente, aquele seu filho, aquele seu marido, a sua esposa que você não consegue falar de Deus para ele vai ver você adorando ao Senhor. E nesse momento de tribulação, até nele mesmo nascerá o desejo de adorar o Senhor. Olha, casas onde o nome do Senhor não costuma ser exaltado, será exaltado. Pessoas que deixaram a presença do Senhor, pessoas que não adoram mais o Senhor, passarão a adorar o Senhor nesse momento de tribulação. Porque eu creio que o Senhor ele usa até mesmo os momentos mais difíceis para que a sua igreja cresça. E a sua igreja está nas mãos do Senhor. Creia nisso, amado. Adore o Senhor na sua casa. Adore o Senhor, não são as portas fechadas que impedirão o crescimento da igreja. Minha esposa uma vez teve uma visão, e ela teve uma visão dentro da igreja. As pessoas estavam adorando ao Senhor ali perto do púlpito, todas se juntaram ali. E na visão que ela teve, pequenas brasas saíam de cada uma das pessoas. E aquelas pequenas brasas se ajuntavam e formavam um grande fogo sobre a cabeça de todas elas. Eu quero te dizer uma coisa. Pequenas brasas que saem de cada casa que adoram ao Senhor nesse momento. Elas estão se juntando sobre os bairros, sobre as cidades, sobre os estados, sobre os países. Estão se formando um grande fogo em adoração ao Senhor. Nós temos que adorar o Senhor e crer nisso. Tudo está nas mãos do Senhor. Tudo está nas mãos de Deus. É tempo de crescimento. É tempo onde a igreja irá crescer. E quando
quando esse tempo passar, quando as portas da igreja puderem ser abertas novamente, eu creio que haverá um crescimento não só em pessoas, mas um crescimento também em pessoas prontas para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Na minha igreja o pastor tem adorado e tem pedido ao Senhor que Ele encha aquela igreja. É uma igreja muito grande e às vezes o nosso coração se entristece porque a igreja não se enche. Mas tudo tem um propósito sobre os céus e sobre a terra. Se esse é um tempo da igreja se retrair, se esse é um tempo da igreja fechar as suas portas, eu creio que é um tempo de crescimento. Que quando as igrejas abrirem as suas portas novamente, que quando os templos forem abertos novamente, nós vamos ter uma surpresa ao ver a igreja cheia de pessoas sedentas por adorar o Senhor juntas. Adoremos ao Senhor. Creiamos que esse tempo, que esse vírus não é algo para derrubar a igreja, não é algo para jogar a igreja por terra, mas é um tempo de crescimento. Assim como no tempo de Elias, haviam ainda 7.000 joelhos junto com Elias que adoravam o Senhor. Esse é um tempo que há milhões de pessoas dentro das suas casas, dobrando os seus joelhos e adorando ao nome do Senhor. E o seu nome será exaltado. Não é tempo de derrota. Não é tempo de derrota, querido. Não é tempo de igrejas fechadas com significado de derrota, mas de igrejas adorando dentro das suas casas ao nome santo e poderoso do Senhor. Louve ao Senhor, adore ao Senhor e creia que esse é um tempo de vitória. E é um louvor que nós temos cantado aqui dentro da minha casa. É um louvor que Deus revelou à minha esposa, Deus trouxe a memória dela e que eu gostaria de cantar com você nesse momento. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória em nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Creia nisso, querido. A palavra de vitória já foi liberada para nós. Creia nisso. Adore ao Senhor. Louve ao Senhor sempre que possível. E Deus vai nos dar a vitória. Eu creio. Em nome de Jesus. Amém.